Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 João, capítulo 5, do verso 10 ao 12. Senhor Jesus. Todos acharam? 1 João é epístola, não é evangelho. Lá no finalzinho, primeira epístola do irmão João, capítulo 5, do 10 ao 12. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos pegar esse último versículo 12 e você com o Senhor, transforma na sua conversa, na sua oração com o Senhor, que é para que esse versículo ele possa entrar no nosso coração, na nossa consciência. Faça a sua oração com o Senhor, para que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós. Senhor Jesus, Pai Santo, Pai querido, Senhor Jesus, nós te damos graças pela Tua palavra. Senhor, ela é que nos livra de toda corrupção, ela nos livra de todo o caminho que não é o Senhor. Muitos têm muitos caminhos, Senhor, mas nós só temos um caminho. O Senhor não é um caminho, o Senhor é o caminho. Portanto, essa palavra precisa estar impregnada na nossa consciência. Ela precisa tomar conta de todo o nosso ser, porque foi o Senhor que foi para aquela cruz, foi o Senhor que pagou todo o preço, foi o Senhor que pagou uma conta que o Senhor não fez. Por isso, que essa consciência possa, impregnada em nós, poder viver essa vida eterna que o Senhor deu a cada um de nós, quando na Tua infinita misericórdia nos trouxesse o Teu bendito Evangelho, esse Filho amado, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso, fala para nós essa manhã. Enche-nos do Teu gozo, Senhor. Enche-nos da Tua palavra, para que possamos entender com essa consciência que só o Senhor é a nossa justiça. E só nessa justiça temos a verdadeira paz, por causa da justificação que dá vida. E só assim temos a verdadeira alegria. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, 1 João, discípulo amado, ele escreve isso aqui. E assim, ele começa a desvencilhar todos os conceitos que nós temos em nós. A gente tem aprendido na palavra do Senhor, que o Senhor, ele sempre trabalhou no nosso espírito humano. Nós, quando falamos, esteja no espírito, se volte para o espírito, a gente fala, e se os irmãos forem muito sinceros diante do Senhor, ainda é algo muito genérico. Volte para o Espírito, tá? Aí se a gente perguntar, nós mesmos aí, como é que eu me volto para o Espírito, Aí eu posso dizer, invocar o nome do Senhor. Amém. Invocar o nome do Senhor é um meio para ativar o que é estar no Espírito.
Deu para entender? Porque se eu não tiver essa consciência, eu vou estar invocando o Senhor sem entender invocando. Então, o Senhor sempre trabalhou no nosso espírito. E Ele trabalha a partir de onde? Qual é a faculdade do espírito que é líder? Qual é? Consciência. Então, essa manhã eu creio que o Senhor quer nos ensinar que quando a gente fala de espírito, a primeira coisa que a gente tem que botar, colocar, contrapor, não, ser a mesma coisa é consciência. Quando o Senhor diz assim, ó, espírito, consciência, porque dessa consciência é que vai vir minha comunhão e dessa comunhão é que eu vou ter a intuição. Então eu começo a dissecar o que é que o Senhor quer dizer quando Ele diz que a gente tem que estar no espírito. Quem está no espírito é uma consciência. E o que é essa consciência? Essa consciência é o que a gente acabou de ler agora. Ele diz que o testemunho de Deus é que Ele deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho, não é? E esse Filho está dentro de nós. E essa vida, ela tem uma consciência, que é a consciência do Filho em nós. Eu queria que os irmãos fossem lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Eu vou tocar só alguns pontos da consciência com relação a como isso é importante, para que a gente comece a entender que quando a gente fala de consciência, não é a nossa consciência humana, é a consciência do Filho em mim, que vai estar intrinsecamente ligada na minha consciência humana, assim como a mente de Cristo permeando minha mente. Então ele diz que nós temos a consciência da vida e ele diz que nós temos a mente de Cristo. Isso precisa estar, como Paulo disse em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito, né? E aí a gente começa a entender, cuida do teu coração, porque dele procede as fontes das vidas. Quem é a parte líder do coração? A consciência, não é isso? Aí a gente começa a dizer, meu filho, se deleita-te no meu caminho, entrega-me o teu coração, não é assim? Eu vou ler apenas o 21, por causa do tempo. Ele está falando com relação ao batismo do irmão Noé, que saiu lá, 8 pessoas foram salvas. Aí ele diz, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Ele está falando do batismo, ele está dizendo que o batismo não é a remoção da imundícia da carne, certo? Mas uma indagação de uma boa consciência para com Deus, uma boa consciência para com Deus, mediante quem? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando a gente vê na Bíblia, boa consciência é a consciência do Filho em nós. Quando a gente não tem a consciência do Filho em nós, nós temos uma má consciência, por melhor que ela seja. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da mensagem. Então, quando a gente não tem a consciência do Filho permeando a minha consciência, para que eu seja como Ele é, eu vou estar numa má consciência, embora ela seja a melhor aos olhos humanos. Nós vamos, se o Senhor permitir, vamos ver aqui 2 homens na Bíblia. Então, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 9, 1, se os irmãos derem outra voltadinha aí, ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esses versículos, se os irmãos, eu posso depois botar na lousa aqui, seria muito bom a gente se alimentar dele em casa, para a gente entender o que é que o Espírito está falando. Paulo está dizendo assim, ó, digo a verdade. Ele poderia tirar o Cristo. A verdade por si só, para quem parte do irmão chamado Paulo, é Cristo, não tem para onde. Associe para você aqui, disser, irmão Saulo de Tarso, você não tem a mesma associação quando eu digo o irmão Paulo. Paulo é a própria verdade encarnada, ou não? Estaríamos errados em dizer isso? Ele é a própria verdade encarnada, dentro das suas limitações, claro, que a única verdade absoluta é o nosso Pai, o Senhor Jesus, Ele sim. Mas Paulo encarnou essa verdade. E por que a gente pode dizer isso? Pelo falar, porque é o coração estando cheio, a boca vai que procede, não é assim?
digo a verdade em Cristo. Em Cristo, porque nesse mundo, principalmente hoje pós-verdade, tem muita verdade. Cada um tem uma verdade agora. Mas ele está dizendo, digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Deu para entender? Uma consciência amalgamada com o Espírito aí. Ele está falando claramente que ele tem uma verdade que é Cristo e que ele não mente, não pode mentir. Essa consciência não deixa. E ele está dizendo que testemunha o tempo todo com ele que a origem de tudo que ele faz é o próprio Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, nós temos visto, é cristocêntrica. Cristo é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz nada para aparecer. Tudo que o Espírito Santo faz é para Cristo aparecer. Tudo que Cristo faz é para o Pai aparecer. Não é assim? Então, o que é que ele diz? Testemunhando comigo no Espírito Santo a verdade em Cristo e o testemunho do Espírito Santo na consciência dele da realidade do que ele fala. Então nós estamos vendo aqui um homem que é totalmente tomado pela consciência do Filho, que recebeu a vida eterna e vive por essa consciência. Ele vive por essa consciência. Ele é um homem que anda no Espírito. Por isso que a partir dessa consciência ele pode ter comunhão. E aí ele pode agora escutar o falar de Deus através da intuição, que é o rema. Por quê? Porque ele era constituído do próprio Senhor, a palavra. O grande problema hoje nosso é que nós queremos escutar Deus sem estar constituído do Logos. Isso é um perigo. Por isso que a Bíblia diz que quando eu digo que escutei Deus e não tenho a constituição do Logos, eu estou escutando tudo, menos Deus. E o diabo, ele tem poder de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que fala isso. Então, é muito estranho eu dizer que escuto falar de Deus se eu não tenho o Logos constituído em mim. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E o testemunho de Deus é que ele deu esse Logos como a vida eterna a todo aquele que nele crê, para poder se comunicar com essa pessoa através de uma consciência. Que não é a minha consciência só, é agora algo que entrou em mim. Por isso, aquele que vive no Espírito, nessa consciência, tem vida. Mas aquele que vive na carne, morte. É uma opção minha e sua. A vida, a gente não teve como... Foi ele que pagou tudo e nos deu, porque a gente estava numa condição tão degradada, que nem ele a gente queria. Então, se ele não viesse, nós não queríamos. Mas agora, uma vez que ele se deu para nós, ele nos deu agora a opção de viver por ele ou não. Portanto, ele está dizendo agora, a minha própria consciência. Aí eu queria que os irmãos fossem comigo no livro de Jó. Vamos ver dois homens. Se por acaso o senhor permitir, um aqui a gente vai ver, se der tempo a gente vê o outro, que eu vou para providenciar, ser mais rápido para que a gente possa compartilhar essa palavra. Então, livro de Jó, no capítulo 1, ele diz algo com relação ao irmão Jó. E a gente sabe, esse irmão dispensa comentário, né? A gente tem aprendido muito com ele. Capítulo 1, ele diz assim, verso 1: havia um homem na terra de Uz. Primeiro ponto. Havia um homem na terra de Uz. Primeiro ponto. Deus não é limitado por homem nenhum. Deus fala com quem quer, do jeito que quer, como quer e aonde quer. Esse cidadão aqui, esse amado precioso, não tem nada a ver com o povo da aliança, que seria feita uma aliança muito depois. Muito depois. Esse homem era um homem contemporâneo lá, segundo eruditos, segundo estudos. Tem muitos eruditos que dizem que ele é contemporâneo dos patriarcas, tá certo? Que ele foi da época de Abraão, Isaac e Jacó. Não está na Bíblia, mas segundo estudos, conexões feitas com a própria palavra, tá certo? E eu, de certa forma, até mesmo pela forma com que ele se coloca, o posicionamento de Jó, eu creio que esse é o caminho. Mas ele está dizendo na terra de Uz, não é na terra de Israel. Não é na terra de Israel, é na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Eu vou ler com os irmãos aqui, no original, o que é que significa isso aqui, para que o Senhor possa iluminar nossa consciência e ver como é difícil abrir mão. Um homem íntegro, você sabe o que é íntegro? No original hebraico, perfeito, completo, pessoa que não falta força física e beleza, são, saudável, uma pessoa normal, pessoa calma, íntegra, moralmente inocente, que tem integridade, pessoa moral e eticamente pura. E a pessoa acaba abrindo mão disso tudinho aqui, quando o Senhor diz que isso aqui sem ele não vale nada? Já pararam para pensar nisso? Você já pensou um cara nessa cidadão? Esse cidadão no capítulo 9, ele diz assim, ó, eu sou íntegro. Ele sabia quem ele era. Só que isso aqui, dado para Deus, para viver na consciência dele, se transformou no ídolo. Ele se tornou o ídolo dele mesmo. É só você decorrer. Nós temos, já até postei ontem, nós temos um estudo do Redemoinho, Transformador de Deus, que é do irmão Romeu Bornelli, e temos uma literatura também do irmão Dong, que fala de não mais eu, mas Cristo. Muito parecido, muita exposta assim, isso aqui de uma forma clara, eu encorajo os irmãos a lerem. Então, veja só, íntegro e reto. Sabe o que é reto? Homem honesto, correto, direito, tá certo? Plano, agradável, justo, honesto, conveniente, honestidade, retidão, aquilo que é honesto. Sabe quem foi que disse que ele era desse jeito? O próprio Deus. Quando Deus vai falar com Satanás, diz assim, observaste meu servo Jó? O original grego ali é, puseste teu coração no meu servo Jó? Esse homem vivia de uma forma tão íntegra que chamou a atenção de Satanás. Mas não vemos Satanás pôr a mão nele antes da permissão do Senhor. E ali quando você vai lá para o capítulo 29, 30 e 31 de Jó, 29 vai falar da autoglorificação, o 30 vai falar da autovitimização e o 31 vai falar da autojustificação. Está lá discorrendo para ver quem ele era. Todo mundo era eu. Ele quando estava mostrando quem ele era antes do tempo. Então, um cara que é íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, e Deus disse isso de mim, eu tenho um conluio com Deus, qual é o problema que vai me acontecer? A consciência humana limitada, a mente humana limitada. Não é assim? Então Deus me fez assim, estou isento. Não é assim? É só você ler lá o capítulo 29, 30 e 31, como era a vida dele. As pessoas se sujeitavam a ele, ele não se sujeitava a ninguém. Eu tenho que dar, mas não tenho que receber. Isso era Jó. Entendeu? E sério, ele estava com a consciência pura no sentido da consciência humana. Por isso que teve que passar o que passou. Resultado, Deus vem e manda Satanás ir lá. E começa a destroçar essa integridade e essa retidão. E aí? E aí? Será que Deus vem para destroçar nossa integridade e nossa retidão? E aí você precisa ler o livro de Jó, porque a gente não tem tempo. Ele se achava íntegro, ele se achava tudo isso. Quando chega no capítulo 42, ele diz, eu sou indigno, depois do tratamento. Você vai ver que ele dizia assim, tu, tá certo? Eu te perguntarei e tu me responderás. Olha o jeito que ele falava com Deus. Quando chega no finalzinho de Jó, ele diz assim, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Mas mudou muito. O que é que a gente está querendo, o que é que o Senhor está querendo nos ensinar? Que uma consciência de um homem íntegro, reto, puro, temente a Deus e que se desvia do mal, sem a consciência do filho, e nada é a mesma coisa. Quantos filhos de Deus estão nessa integridade, nessa retidão, desse jeito aqui, temente a Deus e se desviando do mal, mas sem a consciência do filho, porque não se nega? Quantas pessoas estão jejuando a comida? Hoje é água. Aqui é água. Não posso não, porque eu estou de jejum. Eu estou de jejum. Mas estou obrigado com Messias e não me nego. Sem eu ter a consciência do filho, eu estou com essa consciência de Jó, que é baseada na consciência humana do certo
ou errado. Eu não abro mão do meu direito, não abro mão da minha justiça. É o que é e é. E aí? Aí eu não entendo quando começa a ter perda. Eu não entendo quando o palácio ou o império que eu montei, que é meu, começa a destronar. Eu não entendo. Na vida, isso é misericórdia. Mas perder 10 filhos que o Senhor nos cubra com seu sangue? E aí? Isso não é mentira, irmão, isso é verdade. Para alcançar Jó, olha o que Jó teve que perder. Porque a vida sempre vai ser mais importante. Ele chega e diz claramente que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ponto. Então vivo nessa integridade, mas não me nego. Por que não me nego? Porque eu não tenho a consciência do filho. Porque a única coisa que faz eu e você se negar é a consciência do filho. Não é a minha consciência humana. O máximo que minha consciência humana faz é dominar minha mente para ver eu. Justiça própria. Que é alimento de Satanás. Gênesis 3, ele é uma serpente. Gênesis 12, um grande dragão. Apocalipse 12. Apocalipse 18, se alimentou de almas humanas. Arrazoamento, papapá. A consciência do filho é aquela consciência que a gente teve até comunhão ontem, que numa ceia, ele estava sendo traído. E tinha tudo para desistir. Mas ele tinha uma consciência. A do pai. Que veio para fazer a vontade do pai. Ele não veio para fazer a vontade dele. Por isso que ele não desistiu daquela traição. Terminou na traição, logo depois uma discussão para quem saber quem ia ficar no lugar dele. Mas a consciência prevaleceu. Logo depois uma negação do discípulo que andava com ele para todo canto e que tinha dito que não tinha jeito. Aí depois tem a agonia ainda antes do Getsemane e ainda tem aquele julgamento. Totalmente mentiroso. Mas ele tinha uma consciência. Nosso senso de justiça. Nós somos afligidos, irmão, por tão pouco. E quando o nosso direito é tocado, aí você vai ver o quanto a gente está longe da consciência do filho. A gente não entende que é a mão do Senhor. A gente não entende que é o Senhor trabalhando algo muito importante, quebrando as coisas, trabalhando no todo e quebrando para a gente poder vê-lo e ouvi-lo. Mas meu direito ser atingido? Não, isso no meu direito, morto exigindo direito. Não é assim? Porque quando eu exijo o meu direito, né, eu estou levantando aquilo que o Senhor destruiu. Irmãos, eu estou dizendo que você é um inerte, que você é um alienado, não. Eu estou dizendo que você tem que ser guiado, eu e você, por essa consciência. Que se você tiver de buscar o seu direito, não é a partir do seu direito, é a partir da consciência que diz a você se vai ou não. Só que principalmente quando é entre nós, essa consciência já disse o que é que a gente tem que fazer. Sofro dano. Agora eu conheço logo como falar. Aí eu vou pelo meu direito, me afingiu, vou atrás. Não é assim? E aí quanto mais exerço o meu direito, mais me afasto de Deus. Não consigo ver. Mas não é uma coisa certa, não é uma coisa íntegra, não é uma coisa boa. Olha Deus, ó. Mas não é bom. Olha Deus, ó. Porque o princípio está na consciência desse tipo de pessoa que não teve a revelação de quem é Deus. O máximo que uma consciência íntegra, justa, reta, temente a Deus e que se desvia do mal pode fazer é ouvir, mas que não produz nada. Deu para entender? E aí toma essa retidão, esse temor a Deus, toma tudo isso aqui como seu ídolo e vai diante de Deus como a Gisele Bündchen espiritual. Olha, Senhor, como eu sou. Olha como eu sou. E fica desfilando na frente de Deus e na frente dos irmãos, porque ele é muito íntegro. A segunda, você vai comigo em Gênesis capítulo 20 e vê algo muito sério, que nem todo profeta, olha, o senhor é muito lindo, rapaz, nem todo profeta, e do quilate do que a gente vai ver aqui, muitas vezes está discernindo as coisas que vêm do Senhor. Eu vou procurar abreviar mais uma vez. Gênesis capítulo 20 é a história onde Abraão e Sara faz a peregrinação para Gerar. Gerar era a terra dos filisteus, e lá tinha um rei chamado Abimeleque. E esse Abimeleque, que segundo eruditos
pode não ser o nome pessoal dele, mas um título como é dado a Faraó no Egito. Então, necessariamente não era o nome dele. Alguns estudos falam isso. Então, ele diz assim, que quando ele partiu, ele foi morar nessa terra de onde? Dos filisteus. Olha a tendência da gente de onde é. Filisteus é o eu. Foi o pior cativeiro de Israel, foi os filisteus. Livro de Juízes a gente passou por muitos cativeiros, mas o pior foi o do eu, que começou com Sansão, passou por Samuel e terminou em Davi. 40 anos, os eus, quando a gente saiu lá do Egito, quando a gente saiu, que passou por toda aquela peregrinação, passou pelo mar, passou pelo Jordão e chegou em Canaã, os filisteus também saíram. Não sei se os irmãos já viram isso. Os filisteus também já saíram, mas eles foram por onde? Por terra, porque são coisas terrenas. Foi por terra e foi bater lá onde a gente estava, mas não conheceu nada, mostrando que o reino do eu é um reino de aparência. Porque ele não foi para outro caminho, ou foi para outra cidade, não, tinha que ir para Canaã, né? Então ele chegou e disse assim, vou adiantar, o que é uma consciência humana? Esse camarada era um rei filisteu. Filisteu era um dos piores inimigos de Israel, mas você vai ver o que é uma consciência humana desse rei. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque e em sonho disse, vai ser punido de morte. Quando a gente diz assim, vai ser punido de morte, a primeira coisa que vem na nossa consciência humana, o que é? Deus está falando de morte física. Primeiro princípio, Deus não está falando de morte física, Ele está falando da não mais geração de vida. Onde está isso? Se você for lá nos 2 últimos versículos. Ora, Abraão orou, né? E sarou Deus Abimeleque, sua mulher, de suas servas, de sorte que elas puderam dar filhos. Porque quando a pessoa está em pecado, Deus não vem tirar, vai dar chance de se arrepender. Deus não trabalha com a literalidade em primeiro lugar. A literalidade, ela só vem depois da fraqueza, da doença e depois aqui, quando a pessoa não quer. Mas dizer que não teve chance, não tem como. Abimeleque teve chance, e graças ao Senhor que ele se arrependeu. Então você vai ver aqui, ó, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Isso foi a morte, vai ser punido de morte. Não tem produção de vida, não gera vida. O que é que o Senhor vem quando vem punido de morte? É a mesma coisa lá, não coma, porque certamente morrerás. Não existe mais a fluir da vida quando a gente o desobedece. E aí ele chega e diz, ora, Abimeleque não havia ainda possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Olha a consciência humana. Ele pensou que era o povo, ele não tem nada, sabia de vida. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ele também me disse, ele é meu irmão. Olha só, mais uma vez, que o Senhor, ele vê o coração. Foi assim com Saulo, foi assim com Abimeleque e com muitos irmãos, comigo e com você. Ele vê o que está no coração. Aqui o cara tinha pego, veja que ele estava em pecado, mas ele não tinha consciência de pecado. A consciência humana dele, mesmo assim, não o acusava de pecado, porque ele estava sob a informação tanto dela como dele. E aí ele chegou e disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí por ter impedido eu de pecares contra mim e não permitir que a tocasse. Você está vendo? Ele estava em pecado, mas sem saber que estava. Ele estava com a mulher do cara, estava com a mulher de Abraão, mas a consciência dele não o acusava. Ele estava baseado numa informação, e Deus estava vendo isso, a sinceridade e a integridade do coração dele. E toda vez que isso acontece com ele, comigo, com você, o Senhor vem, intervém e evita que nós pequemos, por intenção de uma consciência boa em nós e não do filho, porque essa consciência boa ainda é aquela má lá de Hebreus, que só o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das más obras. Então ele chega e diz, daí tem pedido, agora pois restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Pois ele é profeta. Profeta, irmãos, profeta é um homem que recebe a revelação de Deus e passa aquilo, porque o enviado de Deus fala as coisas de Deus. Agora vamos ver esse profeta quando está na consciência dele mesmo.
Quando Abimeleque chama ele, eu vou cortar aqui, e diz: rapaz, o que foi que tu fizesse? Como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Olha só, o dano que tu ia causar. Tu mente para mim, diz assim, assim, assim. Lembra que Paulo disse: minha consciência testifica a verdade em Cristo pelo Espírito Santo, não minto. Aí ele chega, por quê? A diferença de Abraão para Paulo: Abraão, o Espírito estava fora, Paulo, o Espírito estava dentro. E nós, o Espírito está dentro. Se nós não estamos escutando a palavra de Deus, o problema não é a palavra de Deus. Então a gente precisa ir diante do Senhor para ver onde é que está o problema. E certamente somos nós. Então ele chega e diz: disse mais Abimeleque a Abraão, né? Que estavas pensando para fazer tal coisa? Olha só, lá no versículo 10, disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu o profeta. Tem aí, respondeu Abraão, mas olha o profeta aqui. Eu dizia comigo mesmo. Olha o problema. Olha o problema de um julgamento errado, que não é de misericórdia. Olha só, dizia eu comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Tinha temor de Deus nesse lugar, embora uma terra filisteia e um rei pagão, porque ele obedeceu a Deus. Está aqui, ó. Quando ele chega e diz assim, ó, verso 8: levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Obedeceram. A maior coisa que uma consciência pode fazer humana sem a consciência do filho é ouvir e obedecer, mas não está constituído de nada, ou seja, edificação zero. Abimeleque foi viver a vida dele, não se vê mais. Foi livre de um grande mal. Mas e aí? É para isso que a gente está aqui? A gente está aqui sentado para Deus nos livrar do mal? A gente está aqui sentado para Deus nos abençoar e a gente ir para casa feito Abimeleque? Usar nossa consciência íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. E uma vez que eu estou aqui e sou desse jeito, Deus me abençoe e eu vou ver minha vida. É assim? É assim que a gente está aqui para isso? Portanto, se nós não tivermos a clareza do que o Senhor já vem falando para a gente há anos, que se eu e você não tiver a realidade da consciência do Filho que está em nós, essa consciência que ativa nosso espírito humano, essa consciência ela tem a finalidade de me levar à comunhão. Essa comunhão vai me levar para a cruz, e é nesse momento que eu escolho se eu quero ir ou não, porque a intuição só vem depois da cruz, porque eu tenho que estar constituído dele, porque para eu ter a consciência do Filho, primeiro eu tenho que ter o Filho, aí o Filho começa a me alimentar. E o Filho não faz outra coisa antes de se revelar para nós, sem ser pela cruz. E aí é eu e você escolhendo esse caminho. E se eu e você continuar íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, o máximo que a gente vai ficar sentado nessa cadeira aqui é escutando a palavra de Deus só. Crescimento zero. Zero. Olha a cristandade. Olha, basta você ver ao seu redor a cristandade como é que está. Veja a cristandade ao seu redor, nas televisões, veja somente. Toque nessa consciência. É tudo eu, irmão. É prevalecer, sou eu. E a consciência do Filho diz: não mais eu, mas Cristo é mim. E esse viver que agora tem na carne, vivo por essa consciência. Vivo nessa consciência do Filho de Deus, que é a vida eterna que está em mim. Eu já tenho uma vida, eu já tenho uma consciência. Se eu não me alimentar da palavra, o Logos não vai falar comigo. Em outras palavras, irmãos, estamos vivendo um auto-engano. Não se iludam. Não saiam daqui pensando: olha, Deus vai abençoar bons e maus. Deus abençoa justos e injustos. Muitas vezes os membros da igreja do Senhor, o membro do corpo dele está nessa condição de bons e justos, nesse sentido, sem edificação nenhuma, recebendo a chuvinha, entendeu? Recebendo um alimentozinho, já está muito satisfeito com isso. Agora Cristo, pessoa, falar. Eu vou fazer uma pergunta e você fica para você mesmo, e isso é um motivo para a gente meditar. A gente escuta a voz do Senhor. O Senhor fala conosco. Você tem certeza que o Senhor está falando com você? Você sabe que é o Senhor? Isso devia nos preocupar.
Vou fazer outra pergunta para a gente ir para casa. Se o Senhor nos recolher hoje, a gente sabe onde a gente vai estar? Deveria. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, né? Prossigo, esquecendo das coisas que para trás fica. Mas ele ficou nisso? Já agora a coroa da justiça, porque eu vivei por ele, com essa consciência, não minto, no Espírito, testemunhando comigo o Espírito Santo, me está guardada, sabia que ia reinar com o Senhor. Isso deveria ser toda a realidade dos filhos de Deus, toda a realidade dos filhos de Deus, essa deveria ser a nossa realidade. Mas hoje, a gente perde um irmão, a gente fica com dúvida, e fica com medo de dizer ao Senhor. A gente fica até com medo de tocar no assunto, a gente fica com medo, mas devia ser uma realidade nossa. É fato que outro assunto aí, esse negócio de ir para lá, se vai ou não vai, isso é uma coisa do Senhor. Eu creio que o Senhor, no meio ali no último minuto, ele tem as coisas dele. A vida é mais importante do que tudo. Mas a gente não é o ponto da palavra, o ponto é algo que se vive antes. Deus não é o plano B, Deus é o plano A. Então, qual deveria ser a nossa reação ao saber que nós estamos para partir dessa vida? Qual seria? O que é que a Bíblia diz? Qual deveria ser a reação? Meu irmão, esse que vos fala não está preparado para isso, não. Talvez eu seja o primeiro a correr, mas eu preciso falar isso para poder constituir em mim. Deu para entender? Eu preciso falar isso para que isso vá. Mas qual é a realidade que a Bíblia diz? Que se nós soubéssemos que hoje estaríamos para ser chamados daqui a uns dias para o Senhor, qual é a reação do filho de Deus legítimo que tem a consciência do filho? Qual é? Ele ia ficar com raiva se você orasse para ele ficar. Hoje é o contrário, é campanha de oração, não é assim? Você viu o testemunho daquela irmã de Brasília? Aquela irmã, eu não sei não, eu me alegro em ver um negócio daquele. Só quem sabe quem está passando é ela, irmão. Aquilo a gente está falando de filho, a gente não está falando de um cachorro não. O filho dela está morrendo, e ela dizer que nós não fôssemos diante do Senhor questionar, porque algum tempo atrás o Senhor curou e agora, não questione o Senhor, Ele tem seus caminhos. Não é de ouvir dizer não, aquilo é a realidade dela, Cristo é a realidade dela, ela só queria essa consciência. E pediu para a igreja orar, está totalmente nos braços da vontade do Senhor. É isso que eu quero aprender, que não tenha que passar por isso para aprender, porque a gente não pode aprender vendo os outros. Mas aquele testemunho dela, eu fui muito edificado com aquilo, porque a gente vê que tem pessoas ainda que amam o Senhor e que vivem por Ele. Porque o Senhor levando aparentemente ao nosso olho o filho e a mulher fala um negócio daquele, entendeu como é que é? Isso é uma consciência, e é que nos salva, porque vai nos desligando. Então essa deveria ser a nossa atitude. Deveria ser uma atitude de que quando a gente recebesse qualquer diagnóstico, louvado seja o Senhor. O que é que eu posso fazer nesse resto aqui? E vamos se organizar com o coração que eu estou voltando para casa, ou não é? Mas isso está distante, a gente não vê pregação sobre isso. Por isso que quando a coisa chega a gente tem dificuldade. A gente não vê a pregação de Cristo, a gente não vê a doutrina de Jesus ou Cristo. Davi serviu a sua geração e foi recolhido. Simeão, Senhor, pode me levar em paz, porque meus olhos, como prometeste, acabam de ver a tua salvação. Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida está chegado. Irmão Paulo, Pedro reuniu os presbíteros e disse: o Senhor me disse que vai me levar, então vamos organizar isso aqui para não virar bagunça, né? Arão, que é? Moisés me disse que a gente fosse para o monte, fazer o quê? Ele vai te recolher, amém, vamos. Estevão apedrejado, não impute, Senhor, esse pecado. Senhor, me livra disso, me livra disso. Aí a consciência do filho está dentro de nós, e essas pessoas que assim agiram foi por causa dessa consciência. Porque se ficasse na consciência de Jó, podia ser até liberto, mas não sabia quem era o pai. Deu para entender? Jó, se tivesse passado por isso e não tivesse se rendido, era só Jó, um homem bom, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Edificou o quê? Nada. Saiu do outro lado uma pedra de gelo. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia, como Ele sempre tem tido, para que essa consciência do Filho seja produzida em nós, para que a gente viva por ela. Mas para ela ser produzida, isso aqui tem que morrer. Tem jeito. Que o Senhor nos alimente mais dele, mais e mais a gente come e beba dele. Louvado seja o Senhor.